Olha o homem, meus filhinhos, aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, do curso Química 10, para uma dica importantíssima, meus filhinhos, porque hoje... O homem, garotinho, porque hoje, meu diretor, é só o quê, meu diretor? É só o quê, garotinho? Só alegria, é um dia de dica. Quando é dica, é só alegria, garotinho, né? Então hoje eu escolhi um assunto, né, para dar essa dica importantíssima, que é sobre uma parte da termoquímica que está dentro da fisicoquímica, que eu vejo que os alunos têm uma certa dificuldade, que é numa coisa chamada de lei de Hess, tá? E Hess é um cara extremamente importante, onde ele enunciou um grande item pra gente, que vai ser importantíssimo para entender o que eu vou resolver daqui a pouco vocês uma questão. Mas joga aí, garotinho, lei de Hess. Olha aí, Henry Hess diz o seguinte: a variação de entalpia envolvida em uma reação química sob certas condições experimentais depende exclusivamente da entalpia inicial e final dos produtos, né? Inicial ligada aos reagentes, final que se conta os produtos. Seja a reação executada diretamente em uma única etapa, ou seja, ela é executada indiretamente em uma série de etapas. Galera, deixa pra cá, meu diretor, pra cá. O que foi que Hess disse pra gente? O seguinte, ó, Hess ele deixa bem claro que quando você tem uma reação que envolve, claro, a termoquímica, para ele só interessa dois itens: como começa e como termina. O calor final e o calor inicial, né? Quando eu falo calor final, estou ligando a entalpia dos produtos, inicial e entalpia dos reagentes. Então, ele só está interessado como iniciou e como terminou, para poder calcular o ΔH, que é produto menos reagente. Seja ela ocorrendo em uma etapa, tranquilidade total quando é uma etapa, e aí vai ter informações que irá lhe ajudar, mas quando ela ocorrer em várias etapas. Se interessa para ele só a parte inicial e final, e se tem várias etapas, o que a gente chama de reações sucessivas, tá? Ou consecutivas. É aí que entra o detalhe. Quando você tem várias equações e quer aplicar esse conceito de Hess, o que é interessante você observar? Que nessas etapas eu vou ter que trabalhar matemática. Eu vou ter que trabalhar soma algébrica, aonde eu vou ter que eliminar aquelas substâncias que são iguais em lados opostos. E para cancelar essas substâncias que são iguais em lados opostos, pode ocorrer o seguinte: pode ocorrer de elas ter quantidades diferentes. E se porventura ela tem quantidades diferentes, o que é que eu tenho que ficar atento, galera? Eu tenho que ficar atento ao seguinte: eu tenho que ficar atento que eu posso multiplicar, que eu posso dividir, que eu posso inverter, e tudo que foi feito na equação vai contribuir para uma mudança na variação de entalpia. Beleza, meu diretor? Joga aí a questãozinha para eles ficarem atentos e a gente aplicar esse detalhe aí. Então veja, para se defender dos inimigos, o besouro bombardeiro consegue liberar, quando atacado, hidroquinona e peróxido de hidrogênio. Essas duas substâncias reagem, formando um jato quente que espanta o agressor, de acordo com a seguinte equação. Conhecendo as equações termoquímicas, a variação de entalpia, ΔH, para a reação de defesa do besouro bombardeiro é igual a... Olha, garotinho, vem para cá para o quadro, vamos explicar a lei de Hess. Vejam, ele tem uma equação que vocês estão vendo aqui, que está claro para todo mundo que nesta equação ele quer saber de vocês o valor do ΔH, tá? Ele quer saber de vocês o valor do ΔH. Hess deixou bem claro que para ele interessa como começa e como termina, a etapa inicial e a etapa final, mas ele está lhe mostrando na questão que para que ocorra todo esse processo, ela tem 3 etapas. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar as 3 etapas para calcular o ΔH. Perfeito? Tranquilo? Agora tenham cuidado numa coisa. Qual é a dica aqui? A dica é cancelar o que está igual em lados opostos. E uma coisa, gente, toda vez que você for responder a questão de lei de Hess, escolha uma substância
a partir da de cima, que eu gosto de colocar que a etapa de cima é a etapa de referência. Escolha aquela substância que só aparece uma vez, porque ela lhe dá credibilidade na hora de manusear com a equação. Então vamos lá, vou olhar a etapa de referência. Primeira substância, tá aqui, ó. A primeira substância, C6H6O2. Está onde? Tá aqui, ó. Ela apareceu aqui. Aí a minha pergunta é, apareceu na primeira etapa, do mesmo lado da equação de referência? Do mesmo lado. Beleza. Tá na mesma quantidade? Tá também na mesma quantidade. Então, gente, isso quer dizer que nessa primeira equação eu não vou fazer nenhuma mudança, eu vou repetir a equação. Professor, você vai repetir na íntegra mesmo? Cara, pode ser na íntegra aqui, ó. Vou colocar aqui C6H6O2 mais não, né? Ele já coloca lá do outro lado, aí ele coloca C6H4, aqui ele coloca O2 e H2. E claro, o ΔH não mudou nada, se não mudou nada, permanece 177. Então, não mudou nada aí, eu só fiz repetir, baseado na equação de referência, que diz que essa substância está do lado do reagente, está do lado do reagente, está para 1 mol, está para 1 mol. Então, tá de boa. Segunda equação, né? Segunda equação não. Segunda substância da referência, H2O2. Cara, quando eu olho H2O2, eu encontro H2O2 aqui, ó, na segunda etapa. A primeira pergunta é, está do mesmo lado da equação de referência? Não. Se não está do mesmo lado, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu vou inverter esta equação. Agora eu tenho que olhar se está na mesma quantidade. Aqui diz que é 1, aqui diz que é 1. Então, show de bola. O que eu tenho que fazer com a segunda equação é apenas inverter. Então, vamos aqui fazer a inversão. Quem está aqui no reagente vai para o produto, quem está no produto vem para os reagentes. Então, aqui, ó, H2O2. Do outro lado, você vai ter H2O mais 1/2 de O2, e lembrando, se você muda o número de um lado para o outro, o sinal muda também. O que era menos 95 vai ficar mais 95. Beleza? Tranquilidade total? Agora vamos procurar a próxima substância, C6H4O2. Oxe, tá aqui, ó. Já mexi com ela. Show de bola. Vamos para a próxima substância, H2O. Aonde é que vocês estão vendo a água? Cara, eu estou vendo a água aqui agora, ó. A água está aqui desse lado. Tem uma água desse lado. E eu estou vendo que a terceira etapa coloca também água. Beleza? Mas de acordo com a questão, aqui diz, tem que ser apenas 2 moléculas de água. Galera, dá para sacar que como essa água está do lado do produto, somado com essa água que eu tenho aqui, vai dar algo de errado. Pode ver, ó, eu vou até colocar a equação. Eu vou colocar a equação aqui, de maneira proposital, para você ver algo estranho que vai ocorrer, né? O que é que você vai ocorrer e perceber o que tem estranho aqui nesta equação? Você vai perceber que a água está do lado dessa mesma molécula de água. Mas lembrando que aqui, de acordo com a questão, quantas águas eu tenho? 2. 2 mais 1 dá 3. Aqui não tem 3, aqui tem 2. Então tem que ficar atento que tem que ser igual à etapa resultante. Então o que é que eu faço? Eu vou repetir, tá? Vou colocar aqui a operação, ó. Eu vou repetir esta equação sem nenhum problema, mas eu vou ter que pegar esta equação e dividir por 2. Por quê? Porque aqui diz que tem que ter 2 águas. Eu já não posso mexer com essa etapa aqui de cima. Então vou mexer com a de baixo. Vou pegar a equação e dividir por 2. Repito, mas eu divido por 2. Quando eu divido por 2, tiro esse 2 aqui. Agora não é mais 1O2, vai ser meio O2. E aqui vai ser 2 moléculas de água. O ΔH mantém o sinal, que é menos. E aqui vai ficar
286. Quando você faz 572 por 2, dá 286. O que é que eu vou fazer agora? Vou cancelar o que é igual em lados opostos. Professor, o que é igual a lados opostos? H2, cancelou com H2. O meio de O2, cancelou com o meio de O2. Tem mais alguém que eu posso cancelar? Acredito que não. O que foi que sobrou? C6H6O2, tá vendo aqui, ó? C6H6O2. Sobrou também aqui mais H2O2. Do outro lado, C6, tá? C6H4O2, tá vendo, ó? C6H4O2, tá? Eu vou ver que tem uma água, mais outra água, eu tenho 2 moléculas de água. Galera, vocês estão percebendo o que acabou de sobrar? Não é o que ele queria desde o início da questão? Então, o que você fez com as equações bateu a tua resposta. Então, agora é só somar. Somar o quê? Mais 95, tá? Com mais 177, com menos 286. Nesse somatório aqui, você vai fazer 95 com mais 77, vai dar mais 272. Mais 272 com menos 286, eu tenho que isso daqui é igual a menos 14 quilojoules. Isso faz marcar que letra, meu diretor? Joga aí, garotinho. Letra A. Beleza, galera? Vem pra cá. Essa foi a dica, lei de Hess, extremamente importante. Fica atento. Quando tem várias equações, pode mexer? Pode. Mexendo sempre na equação referencial que está aqui em cima, mas pegando aquela que só aparece uma vez nas etapas, porque ele dá credibilidade, né? Tudo que você mexer nas equações, nas etapas, isso vai alterar o valor do ΔH, que é a variação de entalpia. Lembrando que negativo é uma reação exotérmica, ΔH positivo é uma reação endotérmica. Fui, garotinho!